Bom dia, pessoal. Dentro de minutinhos, mais 1 ou 2 minutinhos a gente entra ao vivo aqui. Só fazendo uns ajustes aqui. Daqui a pouco a gente já inicia a transmissão. Só nos últimos ajustes, esperar o pessoal ir entrando aí. Espero que vocês estejam me vendo bem. Bom, Denilton, se você estiver me ouvindo bem, só dá um alô, a gente já inicia. Bom, boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez essa semana para fazer uma live online no Conexão na Cidade. A gente fez uma semana passada. Quem não assistiu, quem não viu, pode entrar aqui na página, pode entrar em contato com a gente e a gente vai e aí você vai ter a oportunidade de assistir. Nós falamos de uma maneira geral semana passada em relação ao câncer, né? aos potenciais problemas que o câncer, o que acontece normalmente quando a pessoa tem hábitos errados e desenvolve doenças metabólicas, doenças degenerativas, quais são os principais fatores e qual mais a gente focou mais na como que os tratamentos hoje em dia, sendo convencionais ou naturais, como que eles agem, como que eles atuam de uma maneira geral para tentar aí reverter, né, um quadro de câncer, por exemplo, de uma doença metabólica como câncer. E as diferenças e os problemas. A gente chegou a falar um pouquinho mais de 1 hora e chegamos aí algumas considerações, e uma delas era em relação à alimentação, né? Então a gente ficou combinado que hoje a gente ia falar sobre a alimentação, como que uma alimentação pode tanto ajudar você a desenvolver uma doença e tanto quanto uma alimentação que pode fazer com que você reverta uma doença desse tipo. Então a gente sabe que existem várias causas, né? A medicina convencional, ela cita normalmente como casos genéticos, né? É muito comum pessoas da mesma família desenvolverem doenças do mesmo gênero, mas um dos fatores que isso meio que se acentua é porque normalmente as famílias elas vivem, né, ou as crianças crescem no mesmo ambiente do que os pais e acabam desenvolvendo hábitos alimentares semelhantes, acabam comendo o mesmo tipo de comida e acabam desenvolvendo aí problemas a longo prazo bem semelhantes, né? Então é muito comum você ver pessoas da mesma família desenvolverem doenças parecidas, até porque com certeza na sua configuração genética existe uma semelhança,
e a partir daí você comendo o mesmo tipo de alimento, sofrendo os mesmos tipos de problemas, né, ou diferentes, ou hábitos alimentares, ou hábitos de vida saudáveis que não sejam propício a ter uma vida saudável, você acaba desenvolvendo doenças parecidas, né? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre alimentação. Para quem não sabe, meu nome é Júnior Dabu, né? Eu não moro no Brasil, por isso que vocês estão vendo aqui. Vão falar, mas a live tá de manhã, é que aqui é de manhã, eu estou do outro lado do mundo, e vocês aí à noite, né, no Brasil, a maioria do pessoal está aí no horário de 8 horas da noite. Então, nós vamos falar mais ou menos até as 9 horas hoje, e aí vamos tentar aí responder as perguntas do pessoal, e fiquem à vontade depois também, se você não teve a oportunidade de assistir online e assistir ao vivo, vamos dizer assim, e quiser fazer a pergunta, você pode entrar em contato tanto pelo canal ou diretamente comigo. Vocês podem entrar e fazer as perguntas ou tirar algumas dúvidas. Eu vou estar tentando responder as perguntas de vocês. Lembrando mais uma vez que aqui a gente vai... Eu sei que as pessoas tendem a colocar o caso delas em geral para fazer perguntas, né? Para tentar tirar dúvidas, mas assim, a gente está fazendo a transmissão mais de um modo geral. Então, só lembrando que eu vou tentar responder de uma maneira geral para que todos entendam, para que todos tirem, vamos dizer assim, o melhor das informações, para que você tenha um entendimento geral. Cada caso é um caso, né? Claro, a gente sempre leva, o profissional de saúde sempre leva em consideração alguns fatores. Não adianta aqui eu indicar um tipo de alimentação, um tipo de alimento que você não tem acesso por alguns motivos, por você viver num lugar onde não tem como comprar, ou você não tem como acessar esse tipo de alimento. Então, a gente sempre tem como fazer adaptações, mas no modo geral, a gente vai estar falando sobre isso, tá certo? O pessoal deve já estar começando a entrar, né? Se tiver algum problema, alguma coisa, vocês mandam aí mensagem que a gente vai ter. Eu tô com o computador aqui do lado para poder ver aí, interagir com vocês, tá certo? Bom, alimentação, hoje a gente vai falar sobre alimentação, os problemas de uma alimentação que fazem com que as pessoas desenvolvam câncer. Essas informações são muito importantes para quem ainda não, né, se Deus quiser não vai desenvolver, mas quem de repente não sabe que está fazendo, né, que tem hábitos errados alimentares e estão num caminho de desenvolver não só o câncer, mas uma doença como a diabetes ou doenças cardiovasculares, que ainda são as que mais levam as pessoas a óbito hoje em dia, né? Nas cidades grandes, nos países desenvolvidos, por vários motivos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E a gente vai falar também sobre uma alimentação saudável, que a gente pode chamar de alimentação curativa, que a gente pode chamar também de alimentação anti-inflamatória, que a gente pode chamar de alimentação alcalina, ou tem vários nomes para esse tipo de alimentação. Muitas pessoas rotulam como uma dieta, né? Mas eu não gosto de colocar isso como uma dieta, do mesmo jeito que as pessoas fazem dieta cetogênica, ou fazem dieta sem low carb, né, sem carboidratos, ou fazem dieta, algumas pessoas chamam de dietas alcalinas. Eu não gosto de rotular, porque dieta parece que é uma coisa que você está fazendo momentaneamente, e assim, a gente sabe que ao longo do tempo as doenças vão aparecendo, e é interessante, eu sempre prego que as pessoas mudem a alimentação, façam uma reeducação alimentar e implementem diferentes métodos, diferentes tipos de alimentos, até uma percepção de como ver o alimento, e a partir daí você vai viver o resto da sua vida se alimentando daquela maneira, né? Mudando hábitos, desenvolvendo outros hábitos e chegando a um objetivo a longo prazo, né? Eu não gosto de você ter uma vida saudável, né? A vida saudável não é um ponto que você chega lá e tudo acabou. O interessante da vida saudável é que você vai viver em uma vida saudável, você vai desenvolver hábitos. Hoje a gente vai falar de alimentação,
Então, um hábito alimentar saudável para que você chegue no final da sua vida, né? Você viva vários anos de uma maneira correta e chegue lá na frente você está com uma saúde, e aí você não vai ter problemas, né? Não vai ter doenças, não vai sofrer como a maioria das pessoas tem sofrendo, e acaba tentando buscar ajuda no final da vida, e aí é muito mais complicado, né? Quanto mais tarde a gente deixar para que isso aconteça, mais difícil vai ser para reverter qualquer quadro, mais difícil vai ser até para você tentar mudar os hábitos também, né? Eu vejo que muita gente que já está na terceira idade, por exemplo, e tenta fazer essas mudanças, é muito mais complicado do que uma pessoa jovem que ainda não viveu tanto e não está acostumado, né? O corpo não está acostumado tanto com aquelas com aqueles hábitos, né? Bom, vamos começar falando da alimentação como causa, né? Por que a alimentação é uma das maiores causas de desenvolvimento de problemas metabólicos, e por que ela também pode ser a razão de que muitas pessoas estão chegando ao ponto de desenvolver o câncer, né? Por exemplo, uma doença degenerativa através da alimentação. A alimentação, primeiro, é um conceito muito, muito errado que a maioria das pessoas tem hoje em dia, tá certo? Até por assistir muita televisão, até por viver em uma sociedade onde as pessoas acabam sempre buscando o prazer e tudo mais, que nada de errado contra isso, mas assim, muita gente vê a alimentação como uma forma de prazer, né? E aí todas as refeições, todos os alimentos, as vezes que a pessoa vai se alimentar de algum alimento, ela sempre busca o prazer como como coisa mais importante, vamos colocar assim. Quando isso acontece, existe um problema sério que acaba se deixando de lado, que é o principal fator da nossa alimentação. Nós não nos alimentamos para nos ter prazer. A gente se alimenta para, sim, você ter nutrientes, para que a máquina do corpo humano funcione, né? Então nós precisamos de nutrientes para ter energia, para que os metabolismos do nosso corpo funcionem, para que a nível celular as suas células, as células do sistema imunológico, as células de uma maneira geral, a nossa flora intestinal, que são aquelas bactérias que vivem no nosso intestino, que tem uma função muito grande, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Então, todos esses fatores, né, e também toda alimentação ela tem um resto que sobra, né, da digestão, e aí a gente, né, você vai no banheiro, você libera aquele resto. Então, existe todo um processo fisiológico, um processo químico, reações químicas que acontecem dentro do nosso corpo, até chegar nas menores composições de substâncias, para que seja absorvido pelas células, e as células que tem um metabolismo ali dentro, né, uma coisa um pouco complicado assim de falar de uma maneira geral, mas só para vocês entenderem, né? A gente se alimenta, aquele alimento é digerido, é quebrado a digestão é a quebra das moléculas em partes bem pequenas para que uma célula consiga absorver, e as células têm várias maneiras de absorver e metabolizar isso. E a partir do momento que você chega no material básico, é que aí o processo começa a se inverter, e aí o nosso corpo começa a produzir o que tem que ser produzido para que tenha um funcionamento. Então, vamos citar exemplos. Algumas células elas vão produzir hormônios para que o seu corpo funcione de acordo com os hormônios. O seu cérebro vai produzir impulsos nervosos para que você tenha acesso os seus órgãos continuem funcionando, para que você tenha né, você possa comandar os seus músculos, que você possa comandar os seus movimentos, que você consegue comandar os seus pensamentos.
vai acontecer um metabolismo para gerar energia na forma de ATP, para que você tenha energia para que você acorde, né, faça suas funções do dia a dia e assim por diante. Então, existe toda essa quebra, toda essa cadeia, todo esse desenvolvimento, né, complexo, não vou falar que é simples, mas de uma maneira geral vocês podem ter essa impressão, né, que você come o alimento para ter o material básico para você poder produzir coisas, construir músculo, construir novas células, construir a imunidade, construir as vitaminas, ou metabolizar, transformar em energia, respiração celular e assim por diante. As coisas vão acontecendo de uma maneira geral até que você, todas as funções do seu corpo, que é muito complexo realmente, né, a máquina mais complexa que existe, chegue num objetivo final, que é desenvolver todas as funções e você viver todos os seus dias assim para o resto da sua vida. Então a alimentação, ela é para isso, ela é para você continuar vivendo. E o conceito errado hoje em dia é que as pessoas vivem com uma alimentação apenas buscando prazer. E aí quando você faz isso, você vai acabar escolhendo alimentos que simplesmente vão ser bons para o seu paladar, ou que vão te trazer prazer e que vão fazer com que você tenha aí prazer no seu dia a dia e que você acabe desenvolvendo problemas, né? Porque muitas vezes esses alimentos eles são feitos de uma indústria que vai tentar fazer com que você vicie nesse alimento, e esse alimento vai conter uma série de produtos que não deveria fazer parte da nossa alimentação, né? E aí entra os conservantes, entra os corantes, entra coisas que fazem com que de repente aquele alimento tenha mais gosto, né? Então eles adicionam açúcar, eles adicionam gorduras, eles adicionam sal, eles adicionam uma série de fatores, uma série de substâncias que num alimento natural não deveria, né? Não teria, vamos dizer assim. Então, você acaba, se todas as alimentações da sua vida, né, ou do seu dia a dia, você tende a ter uma alimentação dessa maneira, acaba que você indo para um lado de uma alimentação destrutiva, né? Aos poucos, você vai criando problemas e ao longo do tempo, esses problemas vão causar um desequilíbrio orgânico na sua fisiologia, e aí que começa a aparecer os problemas. É aí que você começa a desenvolver inflamações, né? Que essas inflamações tem aí, dependendo do local, ela vai ser conhecida com um monte de nome, de doenças. Você vai desenvolver baixa oxigenação, e aí você não vai ter energia, né? Vai causar transtornos do sono, vai causar problemas digestivos, né? Vai desequilibrar a flora intestinal, a sua macrobiota, que é muito importante, principalmente está totalmente ligada ao seu sistema imunológico, a digestão também dos alimentos de uma maneira geral. A gente vai falar sobre isso e assim por diante. Você vai começar a desenvolver problemas até chegar em um momento onde seu corpo não vai conseguir lidar mais com um monte de toxinas, com um monte de coisas que não deveriam fazer parte da alimentação. E aí a nossa parte de eliminação de produtos, né, de restos, não vão acontecer, porque aí vão ficar sobrecarregados. Aí o seu corpo não consegue mais eliminar toxinas do jeito que deveria, que mesmo os alimentos comuns acabam tendo também algo que tem que ser eliminado, né? Mas essa carga vai ser tão grande que o seu corpo não vai mais conseguir fazer com que isso aconteça. E aí assim por diante, e assim as coisas vão acontecer um pouquinho, né? Todo dia você vai alimentando esse hábito errado, você vai fazendo, é um passo de cada vez, até que você chega num momento onde o seu corpo não vai acabar desenvolvendo, né, uma doença. Por isso que a gente diz que não é do dia para a noite que você desenvolve uma doença degenerativa, né? As coisas vão acontecendo aos poucos. Então, sempre o melhor remédio é as pessoas terem a consciência de que a alimentação é para a gente ter uma vida saudável.
E a partir do momento que você transforma esse conceito, que você tem esse conceito em mente, você passa a desenvolver, a olhar o alimento de uma maneira diferente, fazer escolhas diferentes, e assim você vai chegar num certo ponto onde as suas escolhas vão sendo tão positivas que vai chegar a desenvolver um estado de saúde no seu organismo. Para as pessoas que estão já com um problema, né, que fizeram isso a vida inteira ou que fizeram isso nos últimos anos de vida, cada um tem uma constituição, né, e tem um nível, por isso que é muito difícil dizer que todo mundo tem a mesma causa, todo mundo desenvolve da mesma maneira, porque a gente tem uma genética diferente, a gente tem hábitos diferentes, a gente vive em ambientes diferentes, tem emoções diferentes e assim por diante. Então, a fisiologia pode até ser parecida, né, mas assim, acaba que você desenvolvendo problemas em lugares diferentes, né? Então é bem interessante você ter isso em mente, e a partir daí você muda a sua alimentação para uma alimentação curativa, uma alimentação saudável, uma alimentação onde vai transformar você ou vai desenvolver saúde dentro do seu organismo. Não é do dia para a noite que você de um estado de uma doença você consegue virar entrar num estado de saúde. As coisas vão acontecendo aos poucos, né? Leva tempo para que todas as funções voltem ao seu normal, e a partir do momento que você começar a desenvolver esses hábitos, existe uma grande chance. O nosso corpo, a gente nunca sabe qual é o ponto máximo que a gente pode ir para o lado errado. Então, assim, nós podemos levar em consideração que não tem mais jeito, né? Não tem mais reversão. Então, como a gente não sabe qual é esse ponto máximo, sempre vale a pena a gente tentar. Mas isso tudo depende muito de como vocês, né? Como as pessoas que estão ao seu redor, como que você vai ter ânimo para fazer isso, como que isso vai ser acessível para você. E assim, nós temos que fazer o máximo, porque a alimentação se não for a principal maneira que a gente pode lutar contra uma doença degenerativa, uma doença metabólica, é uma das principais, tá certo? E infelizmente a medicina convencional deixa isso de lado, né? Porque os oncologistas, os médicos, a maioria dos médicos não aprende nada disso na escola, né? Na escola de medicina. Mesmo os que aprendem, às vezes é um trabalho muito complicado, né? Então às vezes precisaria de tempo, precisaria de desenvolver um trabalho em conjunto com outros profissionais, e isso a gente sabe que não existe hoje, principalmente no Brasil, né? E é até por isso que as clínicas em países como o México, por exemplo, né, que existem aquelas clínicas que tratam câncer diferente dos métodos convencionais, eles têm muito mais sucesso, porque eles têm o tempo, eles têm a percepção de que tudo é importante. E ali, mesmo que tenha os protocolos de oxigenação, de suplementação, de desintoxicação, eles vão te ensinar o caminho da alimentação também, porque existe uma preocupação com isso, e ali, quando você termina um tratamento desse, você vai sair totalmente transformado, buscando uma alimentação que vai buscar sempre saúde. E nós sabemos que não é do dia para a noite que isso acontece. Infelizmente, ou seria normal que todas as pessoas buscassem, né, todo mundo quer que os problemas desapareçam do dia para a noite, né? E aí acabam tentando buscar soluções mágicas, né? A gente tenta buscar, a gente quer que uma pílula reverta um problema que a gente desenvolveu durante 20 anos. E não é assim que vai acontecer. Dificilmente essa pílula vai ser descoberta, porque na história a única vez que isso aconteceu foi em relação aos antibióticos, né? E as infecções que eram causadas antigamente, que as pessoas pegavam e acabavam falecendo por uma infecção geral, e aí se descobriu o antibiótico, e ali mudou-se, né, a maneira de ver. Então, a partir disso, se tem sempre a esperança ou a convicção de que para todos os tipos de problemas
em relação a doenças, existe um remédio como um antibiótico que poderia reverter todos os problemas. Só que é um conceito totalmente diferente, né? Então, dificilmente isso vai acontecer. Gostaria de estar errado em relação a isso, mas ao longo do tempo, né, da história, mostra que assim, dificilmente as doenças são revertidas através de apenas uma medicação. Existe sim um controle de sintomas, né, que as pessoas sentem. Então você sente dor, existe remédio para dor, você sente você tem uma reação a partir de várias maneiras. Você acaba fazendo com que o remédio haja como um inibitor, como um bloqueador, né, de transmissores e assim por diante, e aí você acaba não sentindo mais aquele sintoma, mas o problema continua lá. Então as coisas vão acontecendo sem você saber que aquilo não está resolvendo o seu problema. Então é importante ter essa alimentação, tá certo? A gente chegou a comentar aqui agora, há uns minutos atrás, sobre nutrir o nosso corpo a nível celular. Isso é uma coisa que é um pouco nova, né? Mas que todos os profissionais têm no fundo a gente sabe que isso é importante, que o que a célula precisa para construir as coisas que ela, né, para executar as funções que ela deveria executar. Então, é por isso que a alimentação é importante, porque você vai fornecer todo esse material, essa matéria-prima, vamos chamar assim, do mesmo jeito que para você construir uma casa, um muro, você precisa de cimento, você precisa de areia, você precisa de cal, você precisa de ferro, você precisa de água para fazer a mistura, fazer aquilo, colocar nos blocos e construindo parede por parede, construindo as fundações, até chegar, né, em construir a casa total. É um processo. Então é assim que funciona também a nível celular. O nosso corpo precisa das vitaminas, a gente chama os alimentos essenciais, né, os nutrientes essenciais. Então você precisa das vitaminas, você precisa dos aminoácidos essenciais, você precisa de algumas gorduras essenciais, você precisa de uma série de material básico, vamos dizer assim, né, matéria-prima, para que todas as funções do seu corpo possam desenvolver todas as funções que precisam ser feitas, né, para que você tenha aí o seu corpo funcione de uma maneira geral e consequentemente você não vai desenvolver doenças, né? É assim que mais ou menos a história funciona. Então, quando a gente consegue ali a nível celular, você tem a quantidade certa de cálcio, você tem a quantidade certa de sódio, você tem a quantidade certa de magnésio, você tem a quantidade certa de glucose, né, que é a alimentação para transformar em energia. Quando você tem a quantidade certa de vitaminas, né, vitaminas B, D, vitamina C e assim por diante, todas as funções conseguem acontecer de uma maneira geral. Quando isso não acontece, é aí que a gente começa a faltar matéria-prima, né? Então, para voltar na analogia de construir uma casa, se começa a faltar cimento para construir a casa, mas a casa tem que ser construída, a estrutura vai ficar mais fraca, né? Quando fizerem a mistura e colocarem mais areia do que cimento, mais cal do que deveria, e a hora que você fizer a mistura e começar a construir aquela parede, a parede não vai ser tão estável, né? E assim os problemas do corpo, ele vai tentar se regular, se ajustar de uma maneira geral, até que a certo ponto fica inviável daquilo acontecer. E assim começa a aparecer os problemas, né? Porque aí um hormônio não consegue mais ser produzido, uma célula não consegue mais ser produzida, ou ela é produzida de uma maneira errada, e aí as coisas vão se desenvolvendo de uma maneira geral. Ao longo do tempo, eu citei também no começo da transmissão de que todos os alimentos eles têm um resto, né? Então, mesmo você comendo uma fruta, uma verdura, legumes, vai ter um resto dessa digestão
que não faz parte, ou que o seu corpo não vai conseguir digerir, vamos dizer assim, e aí aquilo vai ser eliminado. Isso é comum de todos os alimentos. E nos alimentos industrializados, existe uma gama de coisas que não fariam parte, né? Então o seu corpo ele já vai ter que lidar. Ele foi desenvolvido para lidar com esse tipo, né, com alimentação saudável, que gera uma quantidade de resto. Quando você tem uma alimentação, né, de produtos industrializados, de excesso de alguns itens, né, ou acidez, ou muitos conservantes, corantes e uma série de coisas, você vai causar uma grande quantidade de toxinas, de resto, e nem sempre o nosso corpo consegue metabolizar isso, consegue fazer todas as funções e eliminar isso. E aí nós temos alguns órgãos, nós temos alguns sistemas que fazem esse trabalho, e vai chegar um certo momento que a gente não consegue mais fazer com que isso funcione, né? E aí você começa a acumular toxinas dentro do nosso organismo. E é por isso que é importante, ao longo da vida, você sempre passar por processos de desintoxicação, né? Existem vários processos de desintoxicação, e eu citei na transmissão passada que é uma das coisas que são muito comuns nos protocolos, ou deveriam ser comuns nos protocolos de tratamento de câncer, porque a gente sabe de que na maioria das vezes o paciente que tem câncer, ele tem uma quantidade muito grande de nutriente, de toxina dentro do organismo, e existem várias maneiras de você tentar tirar essas toxinas. E um dos problemas que a gente também conversou anteriormente foi que os tratamentos convencionais, eles acabam intoxicando a pessoa ainda mais, né? A quimioterapia é um dos tratamentos a função dela é matar as células cancerígenas através da intoxicação. E aí causa um problema ainda maior, porque se a gente parar para pensar e chegar à conclusão de que a toxina pode ser um dos causadores, e você coloca mais toxina no nosso corpo, você está atrapalhando o seu processo de autocura, tá certo? Então, ao longo do tempo, é importantíssimo que a gente passe por processos de desintoxicação, e também que essa alimentação seja o mínimo tóxica possível, né? E aí que a gente recomenda o uso de alimentos orgânicos, né, na sua preferência, até porque eles têm muito mais nutrientes do que os que são aí produzidos na maioria das vezes na agricultura, apenas com fertilizantes e aí vai faltar outros nutrientes, né, no solo. Se for sempre aquilo for plantado, aí a coisa vai sendo mais complexa. A gente pode conversar sobre isso uma outra vez, mas é sempre importante a gente passar por processos de desintoxicação, tá certo? E existem vários protocolos de desintoxicação. Uma das maneiras de desintoxicar é nutrindo, né? Quando você nutre o seu corpo, existem células que são responsáveis por isso. Existem sistemas no seu corpo que são responsáveis pela desintoxicação. Então, você precisa dar a quantidade certa de nutrientes para o seu corpo para que os órgãos desintoxicadores funcionem. Agora, também existem ferramentas que nós podemos usar para ajudar essa desintoxicação, né? E isso vai ser tratado, de repente, num outro assunto. A gente vai falar só sobre desintoxicação, tá certo? Mas eu quero deixar aqui claro que é importantíssimo que a sua alimentação está totalmente ligada à intoxicação e desintoxicação, porque você pode tanto estar intoxicando muito todo dia, toda a alimentação do seu corpo, quanto uma alimentação saudável pode fazer o contrário, né? Que é o que deveria ser feito. Ela pode tanto ajudar o seu corpo a desintoxicar, como intoxicar o menos possível, né? Assim os seus órgãos desintoxicadores vão estar funcionando de uma maneira geral e as coisas vão estar tudo funcionando perfeitinho, e aí você consegue ter muito mais resultados, as funções conseguem acontecer de uma maneira geral. A alimentação, ela pode causar um outro efeito também, que hoje em dia a gente se fala muito e as pessoas não têm muito entendimento sobre isso, que é a questão de alcalinizar
e acidificar ou viver num ambiente neutro, né? A gente sabe que o nosso organismo, de uma maneira geral, para quem não sabe, você é quase uma pessoa neutra, um pouquinho tendendo a ser alcalina, né? Porque o seu sangue, ele tem um pH, ele tem uma acidez, ou ele tem uma alcalinidade, e outros órgãos têm alcalinidades diferentes, e de uma maneira geral todos funcionam de uma certa forma, por um certo motivo, em um equilíbrio total, e a alimentação, ela é uma das responsáveis por manter esse equilíbrio, tá? Os alimentos chamados de saudáveis, né, que a maioria que todo mundo sabe, né, que são as frutas, verduras, legumes, oleaginosas, né, alguns grãos e tudo mais, eles acabam desenvolvendo um ambiente neutro para um pouco de alcalino da sua maneira geral, fazendo com que o corpo funcione nesse estado de equilíbrio. Uma alimentação onde você tem muito açúcar, onde você tem o consumo de carne é muito elevado, onde o consumo de frituras, né, onde você usa uma quantidade muito grande de sal, de má qualidade e assim por diante, vai causar um problema, de repente, tirando você desse equilíbrio, fazendo com que você esteja num estado, ou tende a alguns órgãos do seu corpo a buscar, a terem uma alteração de pH. Para quem não sabe o que é pH, eu trouxe aqui um exemplo para dar para vocês, né? Que é um testezinho de pH, né? Que você pode comprar aí em lojas de animais, de aquário, por exemplo, ou até lojas de jardinagem. Algumas farmácias você talvez tenha também como encontrar isso, que é um testezinho de pH através de fitinhas, né? Você tem essas fitinhas aqui, às vezes ela é branca, às vezes ela é amarela, não importa muito a cor que venha a fitinha, e dentro né, tem uma tabelinha aqui, eu vou colocar para vocês identificarem. Tem uma tabelinha aqui de números, né? E esses números são a classificação do seu pH, né? Então, os números mais baixos aqui em vermelho, laranja e amarelo são a classificação que resultam num pH ácido, né? Um pH de 7, que está aqui em cima, né? Esse do meio aqui, ele é um pH neutro, e dali para as cores mais escuras, eles tendem a ter um pH mais a classificação mais alcalina, né? Todos os alimentos, todas as coisas que a gente faz no dia a dia, ele vai cair dentro. Você teria teoricamente como fazer o teste, né? Lógico que precisa dessa maneira, a gente precisa na forma líquida, então é muito difícil você chegar a essa conclusão de qual alimento é ácido, qual alimento é alcalino, a não ser que você consiga extrair uma parte líquida dele. Mas em uma maneira geral, é assim que o seu corpo funciona. Então o seu sangue tem essa classificação, a sua urina tem essa classificação, a sua saliva tem essa classificação, no homem o esperma tem essa classificação, a vagina tem essa classificação, e assim por diante. Você sempre vai ter como fatores de como ter, a gente tem como saber mais ou menos de como o seu corpo vai estar aí desenvolvendo tanto para o lado ácido ou para o lado alcalino, tá certo? As pessoas falam, mas isso não tem nada a ver porque o sangue não muda, o pH do sangue está sempre entre uma classificação bem apertada, onde não há alteração, realmente, né? Mas uma pequena alteração minúscula, tendendo à acidez, por exemplo, vai fazer com que outros órgãos, que sim, podem estar muito mais ácidos, podem estar muito propício a tender a ter uma diferenciação, vão fazer com que você entre em um estado onde a inflamação aconteça, onde os parasitas se desenvolvam, onde a sua flora intestinal, as bactérias vão se proliferar e vão causar um monte de danos e assim por diante. Então é super importante você saber de que a sua alimentação vai tender você a alcalinizar o seu corpo, a manter uma neutralidade,
ou, e aí que é os problemas, fazer com que você tenha uma vida ácida. Então, frituras, tudo que a gente sabe que faz mal, né? Normalmente os industrializados, tudo que não faz parte de uma alimentação natural, vai fazer isso. As bebidas, principalmente, né? Hoje em dia as pessoas consomem muitas bebidas diferentes, sucos, refrigerantes, bebidas alcoólicas e uma série de outras bebidas que fazem com que você desenvolva essa alteração também, né? E é por isso que é importante a gente sempre desenvolver tá sempre bebendo água, né? Tá sempre fazendo com que a gente tenha a água é a bebida mais importante e faz parte da nossa nutrição, alimentação e assim por diante. Então eu mergulhei aqui a fitinha dentro da água, né? Só para vocês terem uma noção aqui de como... Eu sei que a luz vai afetar um pouquinho, mas a gente consegue ver aqui através... Você mergulha a fitinha dentro do líquido, né? Da onde você vai fazer o teste, pode ser a saliva, pode ser a urina, e aí depois você vai comparar a cor, né? Com essa fitinha. Então a gente... com a diferença de luz vocês não vão conseguir ver exatamente, mas assim, o resultado que eu tive aqui, ele está entre uns 6 e 7, tá? Se eu comparar com a tabelinha de cores aqui da parte molhada, na minha concepção está aqui, eu olhando com a luz que eu estou vendo aqui, está entre o 6 e o 7, que seria uma classificação neutra, né? O 7 é neutro, o 6 está tendendo um pouquinho a estar ácida, essa água. Então seria interessante o consumo da água neutra ou alcalina. Então a gente tem que buscar um tipo de filtro, um tipo de água que tenda até um pH alcalino. Existem diferentes águas, né? Esse pH, essa acidez, a alcalinidade, ela muda em relação aos minerais que estão ali dentro. Então, se eu fizer uma medição aqui, ó, vamos até aproveitar que agora eu tive uma ideia boa aqui, só para vocês terem uma ideia, né? Vocês estão vendo o aquário aqui atrás de mim. Então, vou fazer um testezinho rapidinho aqui, mergulhar na água do aquário, que é uma água salgada, tá certo? E aí já deu um pouquinho mais escuro, se a gente for comparar, né? Então já tá com um pH bem mais alcalino. Se eu medir aqui, não sei se vão conseguir ver direito, que a luz está meio fraca, mas já está com uma cor mais esverdeada, né? Para vocês parece amarelo por causa da luminosidade, mas quando eu olho aqui do meu lado certo, essa água já está com pH melhor do que a água que eu estava bebendo. Mas lógico que ali, como é um aquário de água salgada, né? Então existem sais, existem uma série de outras coisas ali que fazem com que esse pH esteja de uma maneira correta para que os peixes consigam viver. Então é assim que a gente tem que analisar a sua alimentação, a sua água, a quantidade de nutrientes ou líquidos que você ingere. Essa água, um refrigerante, por exemplo, ele tem um pH super baixo, né? Se eu colocar, eu não consumo refrigerantes, não tenho aqui como fazer o teste para vocês. Mas se eu tivesse, a gente mergulhasse, ia ficar bem alaranjado, bem esvermelho, bem buscando o vermelho, né? Que aí seria um pH bem baixo. E aí para você reverter para um nível normal, isso é muito difícil, né? Então você vai ter que beber muita quantidade de água alcalina para fazer com que essa reversão. E a sua alimentação também tem isso, né? Então a gente sabe que existem frutas, verduras, legumes que são mais alcalinos, outros são mais ácidos, mas de uma maneira geral é impossível você medir todos os alimentos, mas a gente sabe que as folhas verdes, né, que algumas frutas, que a maioria dos legumes, eles tendem a ser alcalinos na sua concepção geral.
Existe uma tabelinha, se você buscar na internet, você vai chegar a essa tabela. Então é importantíssimo você viver nesse saber como funciona, na sua maneira geral, essa alcalinidade e a sua alimentação. É por isso que muita gente regula ou rotula a alimentação como uma alimentação alcalina, né? Você tem alguma pergunta aqui em relação a isso? Fiz enemas de café ontem com chá. Estou cuidando com algumas terapias devido a estar vivendo alto estresse. Bom, então, teve uma pessoa que citou aqui o estresse, né? A Silvia Glória, obrigado pela presença. Ela citou o estresse. O estresse é um dos fatores que mais acidificam o nosso organismo, porque quando você está num estado de estresse, alguns hormônios, né, são produzidos e fazem com que essa acidez ela seja elevada e você tende a ter problemas levando a tirar você do equilíbrio, tá certo? Uma outra coisa que a alimentação faz é elevar a sua imunidade, porque a alimentação, como a gente falou em nível celular, de alimentação ou nutrição a nível celular, a alimentação está totalmente responsável também pelo controle da sua flora intestinal, né? da sua microbiota, que são aquelas bactérias que vivem no seu organismo, que vivem no seu intestino, e a partir do momento que você alimenta aquilo de uma maneira que elas vão se proliferar de uma maneira errada, você está causando mais problemas na sua vida. Quando você tem uma alimentação saudável, que essas bactérias vão aí ser desenvolvidas para um lado bom, vão estimular que elas sejam desenvolvidas para um lado saudável, você vai ter aí essas bactérias, elas estão totalmente, como elas vivem na sua maioria no nosso intestino, que é uma das, ou se não for a principal parte onde toda a digestão acontece, né? Essas bactérias, elas têm uma maneira de quebrar as moléculas, né? Lembra daquela quebra na digestão que vai quebrando as moléculas em moléculas pequenas? Essas bactérias fazem um importante trabalho quanto a isso. E elas que vão estar nutrindo ou sendo responsáveis para que os materiais consigam ficar bem pequenos e entrem, né, dentro da nossa corrente sanguínea, ou que vá para o nosso fígado, ou que seja metabolizado, ou que outras enzimas venham, façam parte. Então existe todo um complexo, e essas bactérias estão totalmente ligadas ao nosso sistema imunológico. Nosso sistema imunológico, na sua maior parte, por dois motivos: ele está localizado no seu sistema digestório. Por quê? Porque ali é a porta aberta para o exterior, onde coisas que não deveriam, às vezes, podem acontecer de entrar, né? Então bactérias que não deveriam, parasitas, né? Coisas que não deveriam entrar no seu organismo podem entrar por aquela porta. Então a imunidade já está ali para, aqui isso aqui você não pode passar por aqui, ele já é a nossa primeira defesa naquele local. E também porque os primeiros nutrientes, também porque como o nosso sistema imunológico nos defende de várias coisas, tem várias funções, uma delas é desintoxicar, ele também já pega uma quantidade de nutriente para ele, porque ele também ele faz uma função muito importante do seu organismo. Então você eleva a sua imunidade através da alimentação, tá? Então acho que ficou claro aí, quando você se alimenta de uma maneira saudável, você eleva a sua imunidade. Quando você se alimenta de uma alimentação ácida, que seja pouco nutritiva, você não vai estar alimentando esse sistema imunológico. E aí a sua imunidade baixa. E a gente sabe que a imunidade, vai ser um outro dia, nós vamos falar só sobre imunidade, vai causar aí um dos problemas de câncer, por exemplo, é você ter a sua imunidade baixa, né? Então é importantíssimo a alimentação estar ligado a gente sabe que a alimentação está ligada à nossa imunidade, é importantíssimo vocês terem isso em consequência. Um outro fator que a alimentação pode causar é a inflamação, né? Existem alimentos que, se não forem digeridos direito, se não forem metabolizados direito, eles vão causar um estado onde o seu organismo fique propício a desenvolver inflamações dentro do seu corpo. A inflamação é um processo natural do corpo
de tentar, de repente, levar a um equilíbrio orgânico que aquilo não cause problema. Mas a inflamação também, ela é um sinal de que alguma coisa está errada, né? Então é muito comum você ver que as doenças tenham causas inflamatórias, né? E aí você vai no seu médico, você vai no hospital, você vai no sistema convencional e o médico vai te dar um anti-inflamatório. E o anti-inflamatório, a inflamação, você pode ter uma concepção de que a inflamação é como se fosse um fogo, né? Um estado onde você esteja ali com um processo que esteja desenvolvendo ali como se fosse um incêndio, né? E o seu corpo, ele faz esse processo para que você não tenha problemas maiores. E aí quando você toma um remédio anti-inflamatório, ele vai estar agindo só naquele local, naquela inflamação. Vai causar problemas muito maiores que fazem com que você desenvolva doenças piores, né? Você está totalmente ligada a essas doenças. Então, quando a gente fala de uma alimentação curativa, nós estamos falando em uma alimentação que vai fazer com que você reverta essas inflamações no seu organismo, tá certo? É muito importante, um motivo de que é importante que a gente tenha uma alimentação saudável, né? E outras coisas mais que a alimentação pode trazer, ela pode desenvolver, se tiver tudo muito ácido, né, ao longo do tempo, existe uma tendência a você desenvolver parasitas, né, que esses parasitas, quando estão muito elevados, eles podem também acontecer de entrar dentro da corrente sanguínea e aí vão causar problemas maiores, tá certo? Bactérias que acabam migrando para outras partes do corpo, por exemplo, o H. pylori, que pode migrar para o seu estômago e aí vai causar problemas, né? A gente sabe que muitas pessoas estão com problema com outros problemas, com outros tipos de problemas que vão migrando para outras partes do corpo, que normalmente está totalmente ligada a essa acidez, alcalinidade e de uma maneira geral, tá certo? Então, aí você deve estar se perguntando, a gente já está quase chegando a 1 hora de transmissão, você deve estar se perguntando, bom, então qual que é a melhor alimentação? Que alimentação que eu deveria fazer? Qual a dieta? Eu não gosto de rotular como dieta, como eu disse, porque dieta você vai fazer durante um tempo e aí se der resultado ou se não der, ou se você você queria um resultado muito mais rápido, você vai acabar se desestimulando e não seguindo ela. Então, você tem que se reeducar, mudar a sua alimentação, estudar sobre isso, porque hoje a gente vive num mundo onde a informação é muito, muito fácil, mas ao mesmo tempo existe uma série de fatores que possam fazer com que você tenha dúvidas, né? Então, a alimentação saudável, ou curativa, ou alcalina, ou mediterrânea, né, como algumas pessoas chamam, elas têm uma característica geral, que é a característica de a gente sempre tentar se alimentar, ou estar quase na sua 100% de essência, se alimentando de produtos naturais, que seriam frutas, verduras, legumes, né? É super importante que se não for a maioria, ou que é uma boa parte da sua alimentação, ela esteja no estado natural, tá certo? Então, crua, por exemplo, existe uma grande diferença de você comer uma alface, né, uma fruta, uma verdura de cor escura, né, verde e tal, e uma salada e uma verdura que você você refogou, por exemplo, no fogo e aí você esquentou ela e você comeu aquilo daquela. Já perdeu uma série de propriedades, uma série de fatores enzimáticos que vão fazer com que esse alimento não esteja mais na sua forma natural. Então é importante que a maior parte da sua alimentação, né, principalmente para quem já tem a doença, que esteja dentro dessa classificação, tá certo? Você tem que se alimentar de produtos da sua forma natural. A forma natural
nem todos os alimentos podem ser consumidos na sua forma natural. Por exemplo, batata, né? Mandioca, as raízes, na sua maioria, elas têm que ser cozidas para que facilite a sua digestão. Então, quando você... o processo de cozer, de aumentar a temperatura, para alguns alimentos é para facilitar a nossa digestão, tá certo? Mas a gente não pode fazer com que todos os alimentos aconteçam dessa maneira. Então, se você me perguntar, então você acha que é melhor eu comer feijão cozido ou feijão germinado? Eu vou falar que o germinado é muito melhor, né? Porque ele está na sua forma crua. Mas quando ele está na forma de semente ainda, não tem como a gente comer. Nós vamos ter que cozir, porque aí você não vai conseguir digerir aquilo direito, tá certo? Uma vez que ele já germinou, que ele já brotou, você consegue consumir ele, tá certo? Então existem várias classificações. Então a alimentação saudável, ela se baseia nas frutas, na sua forma geral, verduras, legumes, né? Alguns, e na maior parte da sua essência, essa alimentação tem que estar voltada a você comer uma grande parte da sua forma natural, tá certo? E uma outra parte, de vez em quando, você vai cozer. Aí você pode estar se perguntando, mas e a carne? É saudável, não é? Então, o problema da carne é o alto teor de proteínas, né? Nós precisamos de proteínas, porque as proteínas são quebradas em aminoácidos que vão pode ser transformado em várias coisas no nosso corpo. Uma delas é energia, outras é transformar em tecidos, né? Produção de tecidos e síntese de aminoácidos. Só que o elevado consumo de aminoácidos, de proteínas, causa um excesso de uma substância chamada ureia. E a ureia, ela é o que é eliminado pela nossa urina, né? Então a ureia vem lá da amônia, acontece umas reações químicas e aí é eliminado pela urina, porque é muito tóxica dentro do nosso organismo. Quando você come muita carne, não bebe água, né? Você vai causar um excesso de ureia dentro do seu organismo, que vai levar você a um estado de acidez, e esse estado de acidez vai causar problemas inflamatórios, problemas de desequilíbrio orgânico, que vai levar você a desenvolver uma doença ao longo prazo, uma doença genética, degenerativa, não genética, uma doença degenerativa ou metabólica, por exemplo, tá certo? Aí você pode estar se perguntando, mas eu ouvi falar da dieta cetogênica, e aí? O que você acha disso? Ou é uma doença, uma dieta certa? A dieta cetogênica, ela tem duas partes que a gente tem que analisar, tá certo? E aí, se a gente dividir a dieta cetogênica em dois conceitos diferentes, vai ser muito bom para quem é paciente de câncer, né? E o outro é muito ruim para quem é paciente de câncer. Então, uma dieta cetogênica, você vai chegar à conclusão de que ela pode tanto ser boa quanto ser ruim. E aí, é uma coisa que não é muito explicada na dieta, que você pode estar errando e levando você para esse lado ruim, tá certo? E qual é isso? É que a dieta cetogênica, ela se baseia em você diminuir a quantidade de carboidratos, né? Cortar os açúcares, as farinhas, tudo que se transforma em glicose dentro do seu organismo, porque a glicose, teoricamente, alimenta as células cancerígenas. Só que todo alimento, na sua forma geral, tem um pouco de carboidrato dentro dele, como todo alimento, na sua forma geral, tem também aminoácidos ou proteínas, e alguns deles também têm gorduras ali dentro, né? Então todo alimento tem isso. Uns tem mais, outros tem menos. Então quando você vai para uma dieta cetogênica com o conceito de eliminar açúcar, eliminar farinha, eliminar o alto consumo de carboidrato, que é muito comum na alimentação hoje em dia, você reduz o nível de carboidrato, você está tendendo a ir para o lado positivo da dieta. E aí vai ter muitos benefícios. Só que por um outro lado, a dieta diz para você consumir, na sua maioria, as gorduras, né? E as proteínas. E aí que é o problema. Porque se você escolher de uma maneira errada o consumo principalmente das proteínas, tá certo? Você vai causar um problema sério dentro do seu organismo, que é a elevação do resto, né, da matéria-prima
de um metabolismo da proteína, que a proteína tem um ciclo, né? Um metabolismo. E aí a proteína é das substâncias que mais causam toxinas, tá certo? Então, se você elevar muito o consumo de carne vermelha, por exemplo, dentro do seu organismo em uma dieta cetogênica, que você vai estar seguindo a dieta de uma maneira certa, você vai estar causando uma intoxicação a nível orgânica do seu corpo muito maior, e aí causando problemas ainda maiores dependendo do estágio que você esteja, né? Dependendo de como o seu nível de eliminação de toxinas funcione. Então, a dieta cetogênica ela pode tanto ser boa, porque você está eliminando uma classificação que na dieta saudável a gente também elimina, e é por isso que eu prefiro chamar de dieta saudável, porque a dieta saudável, quando a gente foca nos produtos naturais, nas frutas, verduras, legumes, né? No que é feito pela natureza, você tem as plantas, as frutas, as verduras, os alimentos naturais, normalmente eles têm um equilíbrio entre proteínas, carboidratos, óleos, vitaminas, minerais, de uma maneira correta, né? Então assim, eu vejo pessoas que, por exemplo, entram numa dieta cetogênica e aí a pessoa corta, eu cortei todos os doces, eu cortei farinhas, eu cortei pão, eu cortei todas essas classificações que me disseram que era ruim na dieta cetogênica, mas eu como arroz, feijão e carne todo dia, né? Eu como arroz, feijão e carne todo dia, um bife ali e tudo mais. Essa alimentação, ela não vai estar te dando os nutrientes suficientes a nível celular para que as funções aconteçam. E aí, o pior, que ela vai estar causando uma intoxicação maior, né? Agora, a pessoa pode fazer uma dieta cetogênica, eu cortei farinhas, açúcares e tudo mais, mas eu estou comendo mais frutas que têm baixo teor de carboidratos, eu estou comendo mais verduras, eu estou comendo mais legumes, eu estou comendo mais oleaginosas, eu estou usando, né, cortei os óleos ruins e assim por diante. A pessoa vai estar quase numa alimentação alcalina, né? Uma alimentação saudável, uma dieta do Mediterrâneo e assim por diante. Então, assim, aos poucos você vai desenvolvendo hábitos, a sua dieta vai chegar num nível que seja muito interessante, né? Seja muito boa para que você desenvolva, que você faça com que tenha aí levando você para um lado saudável. Então a dieta, eu diria que se eu pudesse classificar a dieta em porcentagem, eu diria que a dieta está totalmente entre 60% e 80%, né, do seu tratamento deveria estar focado na sua dieta, né? Então, assim, se você está fazendo tratamento, se você está buscando fosfoetolonamina, se você está fazendo quimioterapia, se você está fazendo ozonioterapia, se você está fazendo protocolos de desintoxicação, mas se você não está focando numa dieta, uma dieta saudável, a sua chance de sucesso é muito baixa, tá certo? Então, se vocês tiverem alguma pergunta agora, fiquem à vontade de fazer as perguntas. Eu vou disponibilizar mais 5 minutinhos, porque hoje eu estou com o tempo apertado, tá certo? Então, se vocês tiverem alguma pergunta, a gente responde agora. Mas eu espero que vocês tenham aí a consciência de que a alimentação é muito importante, tá certo? Enquanto vocês fazem as perguntas aí, se o pessoal tiver alguma pergunta, a semana que vem provavelmente a gente vai falar sobre desintoxicação, tá certo? Quais os melhores protocolos de desintoxicação, o porquê que não é usado hoje em dia da desintoxicação e o que a gente faz no nosso dia a dia em relação à desintoxicação do nosso organismo, tá certo? Se alguém tiver alguma pergunta aí, podem fazer agora, mas também se não tiver a oportunidade de estar assistindo agora ao vivo, vocês podem deixar a sua pergunta aqui, que a gente vai tentar responder isso para você diretamente, né? Mas o interessante é que se vocês puderem fazer as perguntas aí, as outras pessoas têm também os benefícios de estarem
recebendo esse tipo de informação, tá certo? Benilton, se você tiver alguma pergunta, né? Eu queria agradecer aí a presença, né, das pessoas que estão aí online, a Márcia, a Ruth, a Sidneia, a Silvânia, são algumas pessoas que aqui deixaram o comentário, tá certo? Tô vendo aqui que mais pessoas curtiram, né? A Suzana também curtiu aqui, o Benilton publicou. Bom, se vocês não tiverem nenhuma questão aí, a gente vai encerrando hoje a transmissão. Espero que vocês tenham gostado, né? Semana que vem a gente vai aí tá buscando falar sobre né, os problemas e os benefícios de fazerem protocolos de desintoxicação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá certo? Infelizmente eu não tenho muito tempo hoje, estou com o tempo um pouquinho apertado, mas a semana que vem, se ficar alguma dúvida, se hoje a sua questão, se você estiver assistindo depois, quiser colocar uma questão diretamente ou para mim ou aqui no canal Conexão na Cidade, faça isso. Para quem quiser seguir o meu trabalho, eu faço parte de alguns grupos, né? Eu tenho também uma página, a nossa página chama, você pode procurar aí no Facebook, então é facebook.com/conselheiro de saúde, também tem o site conselheirodesaude.com.br, você pode entrar ali, tem algumas coisas que ainda não atualizei no site, mas você pode dar o seu curtir ali na nossa página, né? Deixar mensagem, ali eu sempre posto alguma coisa em relação de saúde, algumas considerações que eu acho importante em relação geral, não trato só de câncer. E eu faço parte de alguns grupos, né? Alguns grupos de fosfoetanonamina que eu tenho ajudado. Tem um grupo também de câncer, tratamentos alternativos e complementares. Se alguém quiser entrar em contato com esse, ali a gente trata a maioria das informações de câncer. Eu tento ajudar as pessoas de uma maneira geral. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Grande abraço, boa noite aí no Brasil, né? Muito sucesso na sua jornada e até semana que vem na nossa próxima transmissão. Grande abraço, até mais, tchau, tchau.